Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Arquivo Misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Se minha voz estiver um pouco estranha, tá? Vocês me perdoem, porque essa semana aqui na minha cidade acabou esfriando muito tempo. Foi uma mudança bem brusca do clima. E eu peguei uma gripe bem forte, então se eu tiver com a voz estranha, relevem, tá bom? Então é isso, vamos lá começar o Arquivo Misterioso de hoje. Vai contar a história de Anita Colby e sua juventude roubada. Anita Lorraine Leach, mais conhecida como Anita Colby, nasceu em 2 de novembro de 1959 em Sydney, Nova Gales do Sul. Filha de Gary Bernard Leach, ele era um artista gráfico da Força Aérea Real Australiana, e Grace Leach, que era enfermeira. Não se sabe muito da infância da Anita, somente já da sua adolescência. E quando ela era adolescente, por ser muito bonita, ela chamava muita atenção e ela chegou a participar de vários concursos de beleza. Incluindo, ela acabou ganhando um concurso de Miss Western Suburbs em novembro de 1979. E durante um tempo ela acabou fazendo alguns trabalhos como modelo. Não era aquilo que ela queria para a carreira dela e ela decidiu seguir enfermagem, assim como sua mãe. E a Anita acabou conhecendo o marido dela, John Colby, quando ela estudava enfermagem no hospital de Sydney. Então, logo depois, eles se casaram em 27 de março de 1982. Já em 1986, com 26 anos, a Anita acabou se separando do marido dela. No dia 2 de fevereiro de 1986, pouco antes das 22 horas da noite, a Anita resolveu sair para jantar com alguns amigos após o seu turno no hospital. Ela acabou pegando o trem às 21h12 para Blacktown, no extremo oeste de Sydney, que era então para casa de seus pais, já que ela estava morando lá, por conta da separação recente. Ao chegar na estação Blacktown, pouco antes das 22 horas, ela foi procurar um telefone público para ligar para o seu pai, já que era costume, ela sempre ligava para ele para falar que tá tudo bem ou para pedir para ele buscar ela. Naquela época, não tinha telefone celular, então ela precisava usar um telefone público. Porém, o telefone público que tinha ali na região, ele tinha sido vandalizado e não estava funcionando. Então a Anita resolveu ir caminhando mesmo, quando de repente uma gangue de 5 homens parou ao lado dela, seu HT Walden em Kingswood roubado. Então de repente 2 homens pularam para fora e arrastaram para dentro do carro, enquanto ela se contorcia e chutava. Então ela começou a gritar e um adolescente que estava com sua irmã e sua mãe ouviram os gritos e ouviram eles colocando ela para dentro do carro. Porém, na hora que ele tentou correr para conseguir alcançar o carro, eles aceleraram mais ainda, então eles os perderam de vista. Então, o adolescente foi rapidamente para casa e chegando lá ele ligou para a polícia e relatou tudo o que tinha acontecido. Então, o adolescente que viu o carro, ele resolveu, dar uma volta no quarteirão para poder ver, se ele encontrava alguma coisa. Então, ele estava usando uma lanterna, avistou um carro, bem parecido com esse. Porém, quando ele chegou perto e clareou, ele não viu ninguém, Ele viu que estava tudo bem, que o carro parecia normal e foi embora e achou que o carro que ele tinha visto era de outro modelo. Os homens levaram a Anita até a rua Nelton Road, então eles a mandaram tirar as roupas. Porém, ela acabou se recusando. Então, ela acabou implorando para eles deixarem ela embora. Ela chegou a dizer que ela era casada e que naquele dia em si ela estava menstruada. Então, eles começaram a agredi-la. Eles quebraram seu nariz e ambas maçãs do rosto. E depois a forçaram a fazer sexo oral em cada um deles. Então, os agressores dirigiram até um posto de gasolina comprar combustível com o dinheiro que eles tinham roubado da bolsa da Anita. Então ela foi levada pela Railroad até um paddock isolado. Para quem não sabe, um paddock é como se fosse um curral para cavalos. E os cavalos, fazem exercícios e outras atividades do tipo.
E enquanto ela estava no carro, ela foi abusada e espancada repetidamente por várias vezes. Então eles arrastaram a Anitta até uma cerca de arame farpado, onde eles continuaram a cometer abuso por mais tempo. E um dos agressores acabou ficando preocupado que a Anitta pudesse identificá-los, já que eles tinham falado seus nomes e ela também tinha visto, seus rostos. Então um deles convenceu-os, a matá-la. Então um deles acabou cortando sua garganta e foi tão brutal que quase acabou decepando a cabeça. E quando a Anitta não voltou para casa, os pais dela, eles acreditavam que ela tinha ido dormir, na casa de alguma amiga. Porém, quando foi notificado que ela não tinha aparecido no trabalho, aí sim eles começaram a se preocupar, e fizeram a denúncia de desaparecimento. Então eles relataram seu desaparecimento no dia 3 de fevereiro e já na manhã do dia 4 de fevereiro, um fazendeiro acabou encontrando seu corpo pela manhã e o corpo da Anitta foi inicialmente identificado pela sua aliança de casamento que ela ainda estava usando, quando foi morta. E o ex-marido dela, o John, inicialmente foi considerado suspeito, de assassinato, porém logo ele foi descartado. E o público australiano, eles reagiram com muita angústia e raiva, sobre o assassinato da Anitta. E eles chegaram, a ouvir em detalhes, tudo sobre o que tinha acontecido com ela. Em 6 de fevereiro, o governo estadual postou a recompensa de $50 mil por informações, que levassem ao culpado pela morte da Anitta. E em 6 de fevereiro, o apresentador John Lawlers obteve uma cópia vazada dos relatórios da autópsia da Anitta. Continha detalhes explícitos dos seus ferimentos e de como seu corpo foi encontrado. Então ele acabou lendo ao vivo no ar e acabou chocando e revoltando toda a população. Em uma entrevista em 2016 com a Seven News, o John disse que fez isso porque sentiu que o público deveria saber a verdade e que isso acabou incitando a raiva do público e seria encontrado mais rápido. 9 de fevereiro, a polícia acabou reencenando todos os passos da Anitta na noite de seu desaparecimento, na esperança de refrescar a memória dos viajantes, que pudessem dar alguma pista. A policial Debbie Wallace tinha roupas semelhantes à que a Anitta estava usando no dia do crime. Então, alguns detetives também entrevistaram alguns passageiros e mostraram algumas fotos da Anitta para ver se alguém a reconhecia. E após uma denúncia sobre um Walden roubado, a polícia acabou procurando Travers e Michael Murdoch e os irmãos Liz, Michael e Gary Murphy, depois que descobriram que alguns deles tinham um histórico de violência, que Travis também andava armado com uma faca. Em 21 de fevereiro, a polícia acabou prendendo Travers e Gary, e eles foram relacionados a crimes de roubo de carro e foram liberados sob fiança. E o Travis acabou admitindo que ele tinha roubado, um carro. O Travis, acabou admitindo que ele tinha roubado, um carro. E ele também acabou sendo interrogado, sobre o crime da Anitta. Porém, ele acabou falando algumas coisas bem confusas, conflitantes e acabou sendo preso, sob custódia policial. E enquanto ele estava preso, ele acabou pedindo para que uma amiga o levasse alguns cigarros. Então, o número de telefone dessa amiga foi entregue, aos policiais para que a mulher fosse até ele. Então, a polícia acabou contatando essa amiga. E essa mulher, na verdade, não era uma amiga, e sim a namorada dos Travers. E eventualmente foi apelidada de Miss X. E ela acabou concordando em ajudar, nas investigações. Então ela se encontrou com alguns policiais e disse sobre todo o passado do Travers. Então, depois de muita conversa, ela foi enviada novamente para poder falar, e entregar os cigarros para o Travers. E ela acabou concordando, em ficar, com o microfone, então ela estava grampeada. Então a polícia iria ouvir tudo que eles falassem. Então depois ela também foi na casa do Michael, ainda estava grampeada. Então, algum tempo depois, os 5 homens acabaram presos, acusados de assassinato. E a polícia acabou sendo elogiada, por eles terem prendido tão rápido, os criminosos. No total, se passaram apenas 22 dias, desde que o crime tinha acontecido.
E os 5 homens acusados anteriores por crimes como assalto, assalto à mão armada, agressão, furto, roubo de carro, arrombamento, uso de drogas, fuga da custódia legal, receptação de bens roubados e abuso. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos 5 criminosos. John Raymond Travers, que é o que eu tava falando pra vocês, né? O apelido dele é Travers. Com 18 anos, em 1986, ele era considerado o líder da gangue. Ele foi criado em relativa pobreza em Blacktown e ele era o mais velho de 8 irmãos. Aos 14 anos, ele já era alcoólatra, foi expulso do ensino médio por perturbar os outros alunos. E além da escola, o John Travers, ele acabou tendo alguns empregos avulsos também. E ele dependia, né, de benefícios de desemprego como fonte de renda, né, para sobreviver. Ele acabou sendo internado na Boys Town, um centro de detenção juvenil, por sua mãe. E seu pai acabou deixando sua casa em 1981. Então, o Travers, ele acabou começando a roubar para poder sustentar sua casa. Então ele fazia pequenos furtos de animais e algumas coisas. Então a mãe dele acabou ficando muito doente, até que depois ela foi mandada para um hospício e o Travis foi mandado para um orfanato junto com seus irmãos. Ele já tinha um histórico de comportamento sexual violento contra homens e mulheres. E também zoofilia. Durante algum tempo que ele acabava roubando algumas aves para as refeições de sua família. Ele também é acusado de ter abusado sexualmente de algumas aves, antes de abatê-las e cozinhá-las. Já o outro é o Michael Murdoch. Com 18 anos, em 1986, ele era amigo de infância do John. Ele também passou grande parte da sua infância e juventude em prisões, onde acabou sofrendo algumas agressões sexuais. Os irmãos Murphy, o primeiro é o Michael Murphy, de 33 anos. Ele era o mais velho de 8 irmãos. Ele foi enviado para morar com sua avó quando tinha 12 anos. Já o Gary Murphy, de 28 anos, ele tinha uma deficiência auditiva que acabou afetando seus anos escolares. Então, ele começou a trabalhar muito cedo e ele era considerado um bom trabalhador. E o forte interesse dele por carros acabou o levando a cometer alguns crimes, que acabou o levando a acusações nos anos anteriores. E o último é o Les Murphy, de 22 anos. Ele era o mais novo dos irmãos e era considerado por ter pior temperamento. Ele havia enfrentado o tribunal de menores em muitas ocasiões por uma série de crimes relacionados antes do crime da Anitta. O julgamento começou em 16 de março de 1987 em Sydney. Antes dos inícios dos procedimentos, o John acabou mudando sua declaração para culpado. O jornal The Sun de Sydney acabou publicando uma história de primeira página no dia que o julgamento começou, trazendo uma manchete escrita Anitta Murder Man culpado, ao lado de uma grande imagem do John. E a notícia também se referiu a Michael Murphy como um fugitivo e desempregado. Também colocaram seus outros crimes no jornal. Então, o júri acabou sendo dispensado devido às informações potencialmente implicadas, sobre o Michael. E de acordo com o relatório do legista, o corpo da Anitta apresentava hematomas extensos na cabeça, seios, rosto, ombros, virilha, coxas e pernas, consistentes com uma surra sistemática, incluindo um golpe de força considerável ao redor do olho direito. Ela também tinha lacerações nos quadris, coxas e pernas causadas pelo arame farpado, vários cortes no pescoço, resultando no corte de sua orelha e traqueia e sua quase decapitação, e muitos cortes nas mãos e dedos, resultando no quase corte de 3 de seus dedos, o que provavelmente ocorreu quando ela levantou as mãos ao rosto tentando se proteger da faca. O legista testemunhou mais tarde que após a garganta da Anitta ter sido cortada, ela teria morrido em 2 minutos. Ele também testemunhou alguns boletins do rádio supostamente baseados em seu próprio relatório continham informações
incorretas sobre o tipo de extensões dos ferimentos dela. No jornal dizia que ela teria sido mutilada e que também tinha sofrido um ataque de faca no estômago. Os haviam sido deslocados. Os ombros não foram deslocados. E o julgamento dos 5 acabou durando 54 dias. A defesa dos homens tentando convencer o júri do envolvimento mínimo no espancamento e assassinato. Em 10 de junho de 1987, todos os 5 foram considerados culpados de agressão sexual e assassinato. Em 16 de junho, cada um deles, na nova corte, Nova Gales do Sul, a prisão perpétua, adicional sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz Alan Maxwell descreveu o crime como uma das agressões físicas e sexuais mais horríveis, um assassinato calculado a sangue frio. O executivo deve conceder o grau de misericórdia que eles tiveram com as vítimas. Em 2022, o John Travers acabou tentando fugir da prisão com outro colega e acabou sendo transferido. Já o Michael Murphy, ele acabou sendo transferido para outro centro correcional até que ele foi diagnosticado com câncer no fígado, então ele acabou morrendo em Long Bay Hospital em 21 de fevereiro de 2019, aos 66 anos. Em 2022, Gary Murphy estava alojado no centro correcional Goulburn em segurança máxima e na manhã do dia 25 de março de 2019, 25 de junho de 2019, sendo espancado brutalmente por outros detentos no bloco dos chuveiros. Então ele foi transferido para o hospital em estado crítico. E em 2022, Les Murphy também estava no Centro Correcional de Segurança Máxima. Em 2020, o Michael Murdoch e os pais da Anita juntaram forças com Christine e Peter Simpson, da vítima de assassinato Ebony Simpson, para criar o Homicide Victims Support Group, um grupo de apoio comunitário que ajuda famílias a lidar com crimes hediondos. E os pais, da Anita também fizeram algumas campanhas buscando sentenças mais duras, conscientizaram mais ainda após o assassinato da Anita. O pai da Anita, Gary Lynch, morreu em 14 de setembro de 2008, aos 90 anos de idade, sofrendo de Alzheimer. Já a mãe da Anita, Grace, acabou morrendo de câncer no pulmão em 2013, aos 88 anos. E um parque na Sullivan Street, Blacktown, foi nomeado como Anita Colby Reserve, em memória da Anita. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso, ele é um caso bem triste, mas diferente dos outros casos que eu já contei aqui no canal, ele foi resolvido, solucionado bem rápido, ainda bem. A maioria dos casos que eu já contei aqui, a gente acaba ficando revoltado, com o caso, que as autoridades fazem, mas esse caso ele é bem diferente, que ele foi descoberto bem rápido, ainda bem que abriram tudo bem rápido, 56 dias já estavam os 5 já presos, e também já iam para julgamento. Ainda bem que eles foram pegos e também, que eles sofreram na prisão. É um caso bem triste, não tem mistério, não tem nada do tipo. A Anita acabou tendo a juventude, roubada mesmo. Ela era uma mulher muito linda. Ela tinha toda uma vida pela frente, e tudo mais. E o que eu esqueci de citar para vocês é que ela estava pensando, em reatar, com o marido dela antes de ser morta. Então, ela teve toda uma vida pela frente, roubada, infelizmente. Então é isso, quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.